Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje, no destaque, a entrevista com o Fernando Varela Guedes, na nossa pauta, os desafios do futuro da cidade de Petrópolis. Bom dia a todos. Petrópolis tem aí uma população de alto nível e que ainda é acrescida, né? De pessoas do Rio. Nós, em Itaipava, circulamos junto com grandes empresários, todos têm casa ou frequentam a região, né? E a gente sente nessas pessoas uma vontade forte de participar, de ajudar a cidade, né? Mas faltam os canais para isso. Quer dizer, se vocês perguntar ao prefeito de hoje quais grandes empresários que ele conhece da Itaipava, ele é capaz de não citar meia dúzia, né? E tem muita gente importante, né? Enfim. Bom, isso é de um lado da questão. Outro lado da questão é que uma cidade de 300 mil habitantes como Petrópolis não pode pensar no futuro, tem de pensar no futuro a todo momento, tem que ter o seu planejamento, planejamento esse elaborado com participação da sociedade, né? E eu fui secretário de Fazenda na administração do Paulo Gradacós, e depois assumiu uma reforma administrativa, foi criada a Secretaria de Planejamento e Coordenação. Eu fui o primeiro secretário, né? E tivemos a oportunidade de acompanhar o primeiro e único planejamento estratégico do município de Petrópolis até hoje, né? Chamado Plano de Desenvolvimento Integrado, né? Financiado pelo Ministério do Interior, onde havia um órgão chamado Serfal, e eles financiaram o projeto. E o projeto serviu de referência depois para outros municípios, né? E esse projeto, a importância é o seguinte, é traçar rumos, diretrizes, visão de futuro do município, né? Com aquela famosa pergunta, que municípios nós queremos no futuro, né? A gente sempre tem um balizamento, a gente escuta aí a questão de Petrópolis com outras cidades do mesmo tipo e que lá atrás, né, Petrópolis está nos anos 60, tinha uma economia muito mais pujante do que comparativa e relativamente hoje, e a gente compara com outras cidades, né? Os seus artigos citam também isso, Juiz de Fora, Blumenau. Que tipo de aproximação a gente pode fazer em termos dessas cidades com a cidade de Petrópolis? O que elas avançaram, o que a gente pecou ao longo desse caminho? Essas cidades são referências, né? E eu gosto sempre de comparar, as comparações sempre são muito importantes. Na década de 70, ocasião em que eu ocupei a Secretaria de Planejamento da Prefeitura, o nosso orçamento nos situava entre os 20 maiores municípios do país em termos de receita, né? Na década de 80, nós estávamos entre os municípios, entre os 50 maiores municípios, com maior PIB. Bom, de 90 para cá, a coisa reverteu, não é? Enfim, hoje nós não estamos na lista dos 100 maiores municípios, né? A cidade cresceu, tem demandas altíssimas, fortíssimas, mas a prefeitura não tem orçamento para atender essas demandas, né? E não é por outra razão que a taxa de investimento do orçamento da prefeitura é 1,5%, 2%, quer dizer, muito aquém das necessidades. E eu menciono sempre Blumenau e Juiz de Fora, porque são ótimos parâmetros, né? Blumenau é uma cidade do tamanho de Petrópolis, 310 mil habitantes, o PIB é um pouquinho maior, as condições físico-territoriais são muito parecidas, até a origem alemã é parecida, né? E o Blumenau hoje tem um orçamento de 3,5 vezes de Petrópolis. Quer dizer, então, identifica que nós ficamos para trás, né? E Blumenau, além disso, tem um planejamento estratégico, o projeto Blumenau 2050, em que, com forte participação da sociedade, eles definiram um projeto que teve 3 etapas bem caracterizadas. Primeira, um diagnóstico sobre a situação, os problemas. Segunda, a identificação do potencial da cidade em diversos segmentos, né? E, finalmente, o planejamento de ações para o futuro, por etapas, que serviriam, inclusive, de base
as novas administrações municipais eleitas daquele momento para frente. Bom, esse plano foi tão bem feito e tão bem referenciado que Blumenau conseguiu inúmeros recursos de toda a ordem para a cidade. O maior deles foi uma participação do BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, 105 milhões de dólares, né, em condições especialíssimas, né? 105 milhões de dólares, hoje seriam 350 milhões de reais. Né? Bom, agora, e Juiz de Fora? Juiz de Fora é o tipo da cidade bem arrumada, cidade sem congestionamentos, enfim, a gente chega em Juiz de Fora, tem aquele impacto, né, de uma cidade moderna e tal. Então, são cidades bastante próximas de Petrópolis, em termos de aparência, de problemas, de situação. Então, eu sempre cito essas cidades como pontos de... A gente tem aqui... O meu entendimento é o seguinte, a partir da década de 90, né, a humanidade passou por uma grande mudança, né, com a chegada da era do conhecimento, né, um novo paradigma histórico, né, em que o comércio mundial e a competição entre países, regiões, cidades, passou muito mais a depender de produtos e serviços intensivos em conhecimento. Né? Bom, mas Petrópolis não acompanhou essa mudança. Né? Cidades brasileiras que pensaram em desenvolvimento inovador, passaram à frente de Petrópolis, longe. Né? Bom, aqui houve uma tentativa de se criar um polo tecnológico no final da década de 90, né? Liderado pela Firjan, e isso também ajudou muito também a chegada da ULLCC, que, embora seja uma instituição de pesquisa, basicamente, é uma referência, sem dúvida, né? Para qualquer cidade que abriga essa entidade. Bom, enfim, Petrópolis deu a partida, a coisa ia muito bem, mas, de repente, por erro de cálculo, escolha de modelo operacional errado, falta de um plano de sustentabilidade com definição de mantenedores, definição de receitas próprias, continuadas, e o principal, a desativação da Fundação Parque de Alta Tecnologia, a FUNPAT, que era a gestora do projeto. Bom, então, com isso, a coisa começou a caminhar, a perder o seu dinamismo, né? E, enfim, a coisa ficou assim. Hoje, os municípios que adotaram essa política de desenvolvimento tecnológico estão na frente. Aí a gente vê exemplos fantásticos, como Jundiaí, como Florianópolis, Londrina, Campinas. Bom, enfim, essa questão de polo tecnológico, quer dizer, hoje Petrópolis tentar competir com essas cidades no segmento TIC é muito difícil, eles estão muito à frente, né? No caso de Recife, por exemplo, né? Enfim. Agora, e por outro lado, o governo federal também, né? Ele hoje só apoia projetos desse tipo de cidades que efetivamente tenham diferenciais competitivos tecnológicos. Né? Então, na área de TIC, nós não temos mais diferencial competitivo. Mas nós teríamos um diferencial competitivo importantíssimo, era a fabricação e manutenção de turbinas de avião e de energia. Né? A presença de um centro global de pesquisa da GE no Fundão, implantado uns 2 anos atrás, é uma demonstração que a GE tem planos para o Brasil. Né? Então, eu defendo muito que nós retomemos a ideia de um polo tecnológico, colocando a GE Selma como âncora, né? Para focar essa área de turbinas. Bom, estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando o Fernando Varela na nossa pauta, os desafios do futuro da cidade de Petrópolis. Né? São José dos Campos é um exemplo de uma política exitosa e que poderia ser um modelo para Petrópolis. Né? O fato é que com a instalação da Embraer no Vale do Paraíba, na região de São José dos Campos,
ela, há alguns anos atrás, ela definiu uma política de, primeiro, atrair para perto de si os seus fornecedores, principalmente os fornecedores tecnológicos, né? Depois, ela teve uma política de geração de spin-offs constante e permanente, terceirizando funções da empresa-mãe, não é? E terceiro, conseguiu parceiros fantásticos, como a USP, a Unicamp, o Ministério da Aeronáutica, o ITA, enfim, e o Sistema Paulista de Inovação, que é uma coisa muito bem, funciona bem, tem resultados muito importantes. Bom, então, com o desenvolvimento dessa política, Embraer hoje talvez uma das empresas mais poderosas do Brasil, mais importante em termos de desenvolvimento de tecnologia, né? E a região região da Paraíba, em torno de São José dos Campos, é uma região com inúmeras empresas da área espacial, da aeronáutica, defesa, todo mundo foi para lá, não é? Uhum. Quer dizer, isso é o tipo do exemplo muito importante para nós. Então, aqui, assim, nesse paralelo, um parque aqui na cidade com a GS Alma seria algo assim estratégico, vamos dizer assim? Eu acho que é uma coisa bastante factível, né? Quer dizer, como é que começaria isso? Começaria com a atração da CELMA. A CELMA, embora tenha uma participação acima de 50% do PIB da cidade, proporcionalmente, a geração de empregos aqui é pequena, uhum. Direto, indireto, 1.200, 1.500. Uhum. Quer dizer, não é uma coisa expressiva em termos do mercado de trabalho da cidade, né? Mas ela está aqui, não tem chance dela ir embora. Uhum. Essa coisa de Três Rios, lá é campo de prova e só isso, né? Então, eu acho que a empresa é uma das líderes mundiais em tecnologia no seu segmento, uma das empresas mais poderosas do mundo, né? Então, bastaria a administração municipal e outros segmentos começar uma conversa séria com eles para esses sonhos se tornar realidade, né? Quer dizer, o Estado do Rio tem uma lei de inovação também. Tem. Mas, por força dessa crise, ficou tudo parado. A FAPERJ, por exemplo, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, ela chegou a funcionar razoavelmente durante 2 anos. O governo do Estado do Rio aumentou a participação da FAPERJ na receita do ICM de 1% para 2%, e ela teve algumas centenas de projetos aprovados, apoiando empresas, startup, spin-offs, bom, enfim, bolsas e quantidade, mas de repente houve a crise do governo do Estado, ela ficou sem dinheiro nenhum, deixou muita gente aí em situações dificílimas por falta de cumprimento desses repasses, desses auxílios programados, né? Então, o Estado do Rio, a gente vive essas coisas de muita mudança, quer dizer, isso não dá garantias, né, aos empresários para investir, né? Quer dizer, essa lei de inovação nossa é bem-vinda, tem municípios pelo Brasil, esses que têm polos e parques tecnológicos bem estruturados, funcionando. Agora, só isso isoladamente não basta, né? Tem que ter uma ação conjunta, partindo para diversas frentes, para se conseguir termos aqui um polo tecnológico de expressão nacional, né? Fernando, nós temos agora, no momento, vivendo uma outra iniciativa, né, do IPGPAR e da Frente por Petrópolis. A última reunião no dia 31 deu uma quantidade bastante expressiva de pessoas presentes, não é? Bom, então, eu acho que temos agora todas as condições para dar partida num processo desse. Agora, eu vou até propor isso na próxima reunião. É o seguinte, a gente, além de todas as propostas já apresentadas publicamente, tem uma delas que é importantíssima, a gente conhecer o modelo de desenvolvimento, de plano estratégico de vários municípios e tirarmos uma metodologia que mais se adequada à nossa realidade, né? Agora, realmente... Aprender com os outros, né? Como? Aprender com os outros. Pois Petrópolis sempre teve uma certa
administração municipal, uma certa, de não procurar os modelos exitosos de projetos de outros municípios, sempre achou que ficou numa posição assim meio de vaidade, sabe? Isso não funciona mais. Fernando, obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui no programa, discutindo ciência e tecnologia. Né? Muito obrigado. Né? Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento, você sabe, é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.